Antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. E se eu te dissesse que a ansiedade que você sente não é fraqueza, ela não é um defeito e talvez nem seja realmente a sua culpa? Isso que você chama de ansiedade for, na verdade, um sistema biológico do seu cérebro que foi completamente bagunçado pelo mundo moderno. Imagine a seguinte cena. Você está na sua cozinha, preparando uma simples xícara de café. De repente, sem nenhum motivo, seu coração dispara, sua respiração encurta, suas mãos começam a suar e um pavor inexplicável toma conta de você. A sua mente começa a gritar: o que está acontecendo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou enlouquecer? E se você já sentiu isso, ou se vive com aquele ruído de fundo constante, um nervosismo e uma preocupação que nunca desliga, preste muita atenção nesse vídeo. A ansiedade se tornou o grande mal da nossa era. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a ansiedade não é um efeito de fábrica em você. Hoje nós iremos nos aprofundar nisso. Bom, vamos entender o que é a ansiedade pela lente da neurociência, da fisiologia e da psicologia. Vamos descobrir por que o mundo moderno nos deixou tão doentes. E mais importante, eu vou te entregar um arsenal de ferramentas práticas, desde técnicas cientificamente comprovadas, programação neurolinguística e até uma chave espiritual profunda para você se libertar dessas correntes invisíveis. Então pegue um papel e uma caneta, porque este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Para a gente vencer qualquer inimigo, primeiro a gente precisa conhecê-lo, fisiologicamente e psicologicamente. O que é a ansiedade? Lá no passado, no tempo das cavernas, a ansiedade era uma ferramenta essencial para a nossa sobrevivência. Quando um de nossos ancestrais via um animal selvagem, uma estrutura no cérebro chamada amígdala soava um alarme e imediatamente o corpo era inundado por hormônios como a adrenalina, noradrenalina e o cortisol. O sangue corria para os músculos das pernas e dos braços e o coração acelerava e a respiração ficava ofegante, preparando o corpo para duas únicas opções: lutar ou fugir. O problema é que nós herdamos esse mesmo cérebro primitivo, mas vivemos no mundo moderno. Hoje, onde seu leão não é mais um animal selvagem, é um boleto para você pagar, é uma mensagem do chefe, é a incerteza sobre o seu futuro, é a comparação nas redes sociais. E a sua mente continua ativando o mesmo alarme do perigo. Psicologicamente, o medo e a ansiedade são criadas quando a nossa mente foge do momento presente, se projeta em um futuro ilusório. A sua mente então começa a simular perigos que ainda não aconteceram e que muitas das vezes nem vão acontecer, criando então um estado de constante angústia. A emoção é apenas a reação do seu corpo à sua mente. O seu corpo acredita que o perigo que você está imaginando é real. Você deve se perguntar: por que esta geração está tão ansiosa? A verdade é que desenvolvemos uma cultura patogênica da atenção. Nosso ambiente hoje joga ácido no nosso cérebro diariamente. Pense nisso. O excesso de informações das redes sociais, desenhadas por engenheiros do Vale do Silício para roubar a nossa atenção, a privação crônica de sono, o estresse de uma vida acelerada e a pressão financeira. Tudo isso cria um estado de hipervigilância. É como se você estivesse sempre em alerta, esperando o próximo ataque. Nós nos desconectamos das nossas raízes profundas. Perdemos o senso de comunidade e a nossa civilização industrial desumanizada nos empurra para um nível baixo e contínuo de nervosismo e descontentamento. Mas precisamos diferenciar a ansiedade comum e útil da ansiedade patológica e das crises de pânico. Lembra daquele instinto de lutar ou fugir? Imagine que você está dirigindo e um caminhão te fecha brutalmente na estrada. Você gira o volante e por um triz não bate. E o que aconteceu? Seu coração disparou, o cortisol subiu. E isso é um pânico normal. Seu cérebro entende o que houve e sabe que o perigo passou, e logo acalma o seu corpo. Já a ansiedade patológica ou um ataque de pânico é quando você se sente nessa mesma exata sensação de quase morte e essa mesma onda de adrenalina, mas você está só fazendo um café na sua cozinha ou deitado na sua cama. O corpo ele reage a um perigo invisível. Como o seu cérebro não encontra um caminhão para culpar, ele tenta inventar um motivo.
do tipo, estou tendo um ataque cardíaco, vou morrer. E o pior, a preocupação crônica se torna um ciclo vicioso. Você fica ansioso por estar ansioso. Mas, preste atenção, a neurociência e a PNL, Programação Neurolinguística, provam que você pode reprogramar essa resposta. Seu cérebro possui plasticidade. Aqui nesse vídeo, hoje eu te darei 4 ferramentas poderosas e cientificamente embasadas para você retomar o controle da sua mente ainda hoje. A ferramenta número 1 é a regra dos 5 segundos. Quando o ciclo de preocupação começa, ele toma conta de você muito rápido. A hesitação ativa o sistema mental que te paralisa. E para quebrar esse padrão, use uma regra criada por Mel Robbins. Conte de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Isso funciona porque interrompe o loop automático do seu cérebro límbico e age como um ritual de inicialização que ativa o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu cérebro, devolvendo a você o controle do momento presente. A ferramenta número 2 é reenquadramento de ansioso para empolgado. Essa é uma ferramenta fantástica, porque fisiologicamente o medo e a empolgação são exatamente a mesma coisa no seu corpo. Coração acelerado, suor, agitação. Tentar se acalmar no meio de uma crise é como tentar frear um trem atirando uma pedra em seus trilhos. Você vai descarrilhar. Em vez disso, quando o coração disparar, conte 5, 4, 3, 2, 1 e diga em voz alta: eu estou muito empolgado. A PNL chama isso de reenquadramento psicológico ou reframing, porque você dá à sua mente uma explicação positiva para aquela agitação física e ela para de escalar seu pânico. A ferramenta 3 é a técnica do pensamento âncora. A PNL nos ensina que as âncoras são estímulos que nos levam a um estado emocional específico. Se você tem medo de viajar de avião, por exemplo, o som do motor vira uma âncora de pânico. Mude isso criando um pensamento âncora do futuro. Antes de ir para o aeroporto, visualize o que você vai fazer quando chegar ao seu destino. Por exemplo, fazer uma caminhada na praia. E quando o medo bater no voo, ative essa âncora. Se você se vê caminhando na praia, o seu cérebro entende, logicamente, que o avião não caiu, trazendo o seu corpo de volta à calma. A ferramenta 4 é a mudança de fisiologia, que também pode ser chamada postura de poder. A emoção, ela segue o movimento. A sua linguagem corporal altera sua bioquímica. A pesquisadora de Harvard, Amy Cuddy, provou que adotar uma postura de poder, como uma postura de super-herói, com os peitos abertos, as mãos na cintura, o queixo erguido, por apenas 2 minutos, é capaz de diminuir o cortisol em até 15% e aumentar outros hormônios, como a testosterona, em até 20%. Isso te dá uma sensação de confiança. Então, quando o medo tentar te encolher, expanda o seu corpo enviará um sinal de segurança para a sua mente. Essas ferramentas mentais e fisiológicas são fantásticas, mas existe um nível mais profundo, porque você é corpo, mente, alma e espírito. E para curar a ansiedade na raiz, precisamos também entrar na dimensão espiritual. Um mestre espiritual chamado Eckhart Tolle diz algo profundo: a ansiedade é o resultado de excesso de futuro e pouca presença. A doença psicológica do medo é sempre sobre algo que poderá acontecer, não sobre algo que está acontecendo agora. Você está no presente, mas a sua mente está no futuro, criando um espaço de angústia e a verdadeira raiz de todo o nosso sofrimento emocional. É a perda da percepção do ser, é a nossa desconexão com a fonte, com o Criador. E quando a nossa mente se separa de Deus, o nosso ego grita um falso eu e se sente isolado e constantemente ameaçado, vivendo sob o terror de que a qualquer momento algo vai dar errado. Então, qual é a última e mais fundamental ferramenta? A entrega absoluta ao agora e a sabedoria vertical. A inteligência espiritual ou consciente espiritual nos ensina que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Quando a ansiedade vier tentar controlar você, respire profundamente. Tire o foco da sua mente compulsiva e traga a sua atenção para o interior do seu corpo. Entre no agora. Pergunte a si mesmo: qual é o problema neste exato segundo? Não amanhã, não daqui a 5 minutos, mas neste milésimo de segundo. Você vai perceber que no agora não existe problemas. Entregue o controle. Nós sofremos porque queremos controlar o que é incontrolável. A sabedoria vertical é você se alinhar com o seu Criador, buscar a sabedoria de Deus antes de agir e trocar o medo ilusório por fé. A fé e o medo exigem a mesma coisa de você: acreditar em algo que você ainda não pode ver. Qual dos dois você decide alimentar? Abrace o momento presente. Aceite as coisas como elas são. E no momento que você perdoar a vida por não ser do jeito que você planejou e se entregar a Deus, uma paz inabalável surge. E dentro desta paz, como diz Tolkien, o sagrado, aquilo que não pode ser nomeado, se revela. A ansiedade não precisa mais ser sua prisão. Você tem o poder de usar a regra dos 5 segundos, de reenquadrar o seu medo em empolgação, de criar âncoras positivas, de mudar sua postura e, acima de tudo, de fortalecer o seu espírito pela conexão direta com o Criador no momento presente. Lembre-se, não há problema em sentir medo. Sentir medo significa apenas que você está prestes a fazer algo muito corajoso. O poder está em suas mãos. 5, 4, 3, 2, 1. Assuma o controle. E se este vídeo te trouxe clareza para a sua vida e te ajudou a encontrar paz, por favor, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para continuarmos treinando o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Deixe aqui nos comentários qual dessas ferramentas você vai aplicar ainda hoje. Um grande abraço, fique em paz e até o próximo vídeo. Tamo junto.